Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e todos muito bem-vindas. Todas muito bem-vindas à nossa live do 3 na Ciência, mais uma live. A gente tem feito uma série de lives falando sobre TCC e falando também sobre a temática câncer relacionada ao TCC. Meu nome é Ana e eu vou falar hoje para vocês sobre a temática medo da apresentação do TCC. Então, vocês passam ali por cerca de 4 anos, se preparando para um grande dia. E aí chega naquele grande dia e você percebe que você está morrendo de medo da apresentação. Isso pode prejudicar, não digo nem na nota, porque dificilmente você vai tirar uma nota ruim ou não ser aprovado porque você estava nervoso. A banca normalmente leva isso em consideração, sabe que é um momento difícil ali de exposição. Mas talvez você leve aquilo como uma frustração pro resto da sua vida. Você pense, puxa, eu sabia que eu podia fazer melhor e eu fiquei nervoso, não achei que foi bom, não achei legal. E a gente consegue tornar esse momento muito mais leve. Então hoje eu vou dar várias dicas para vocês, vou dar 5 dicas muito importantes para vocês passarem por esse momento de uma forma mais leve. E não só serem aprovados com sucesso, mas lembrarem desse momento para o resto da vida de vocês como um momento agradável. Afinal, vocês se prepararam tanto para esse grande dia e chega nesse grande dia e pode acontecer algo que você não esperava, que é esse medo exacerbado. Então, o que eu vou conversar com vocês hoje? Vou explicar o que é o medo no sentido fisiológico, o que o medo causa na fisiologia do seu corpo, para fazer com que você tenha todas aquelas sensações desagradáveis no momento que está acontecendo aquela situação. Vou dar depois as dicas na sequência para que você consiga amenizar toda essa situação. São dicas que você vai seguir aí para o resto da sua vida. Vai servir para qualquer apresentação que você for fazer. O TCC é a primeira grande apresentação da sua vida acadêmica, ou mesmo depois, se você for para o mercado de trabalho, você vai ter que fazer um monte de reunião, vai ter que apresentar trabalho, vai ter que apresentar projetos. É a mesma coisa. Você pode seguir essas dicas também para esses momentos aí super importantes. Então vamos lá. O que é o medo? Pensando fisiologicamente. Primeira coisa, o medo é uma sensação boa? Normalmente não. Tem gente que gosta de sentir medo porque relaciona a adrenalina. Tem gente que curte muito, por exemplo, assistir um filme de terror porque gosta daquela adrenalina. E eu não gosto. Eu não gosto de filme de terror, eu não gosto de sentir medo, não gosto de pular de alturas, não é algo que me agrada. Mas tem muita gente que curte isso, que gosta dessa adrenalina que o medo oferece. Então, para essas pessoas, o medo pode ser bom. Mas, mesmo para elas, o medo, nesse momento, ela buscou. Ela foi atrás desse medo porque ela quer a adrenalina que ele oferece. Agora, eu digo assim, um medo que você não espera. Você não se planejou para sentir esse medo. Claro que não é uma sensação boa, uma sensação super desagradável. O coração acelera, a boca seca. Não é bom, é ruim. Agora, se eu fazer essa mesma pergunta com outro sentido, perguntar se o medo é bom no sentido de ser importante. O medo é uma sensação importante, muito importante, para a nossa sobrevivência. Eu costumo relacionar muito o medo à dor. São 2 sentimentos que são super importantes para a sobrevivência do ser humano. É só a gente pegar, pensando na dor, o exemplo das pessoas que não sentem dor, que tem o que nós chamamos de analgesia congênita. É uma patologia em que a pessoa nasce sem sentir dor. Ela tem um defeito lá nos canais de sódio que abrem para permitir a sinalização entre os neurônios e não tem essa sinalização. Então a sensação de dor não chega lá no sistema nervoso central dessa pessoa. Quanto vive uma pessoa que tem analgesia congênita? Normalmente 30 e poucos anos, e olhe lá. Porque ela não tem medo. Ela faz qualquer coisa. Principalmente quando é criança, pula de alturas enormes, quebra o braço, quebra a perna, e não tá nem aí. Põe a mão na panela quente, sai um pedaço da pele. Não importa, não vou sentir mesmo. Então são pessoas destemidas.
E nesse momento, esses dois sentimentos estão muito relacionados. Medo e dor são super protetores pra gente. Então, o medo, nesse sentido, é muito importante. É uma sensação desagradável, via de regra, né? Não sei quando você procura e sentir aquele medo, mas é uma sensação desagradável, mas extremamente importante. Só que, em alguns momentos, esse medo pode atrapalhar a sua vida. Em alguns momentos é importante para você sobreviver, porque aí você deixa de fazer algumas coisas que poderiam ser extremamente prejudiciais para você. É um aprendizado. Mas, em alguns momentos, ele pode te atrapalhar. Ele pode fazer com que você perca algumas oportunidades na sua vida, porque você teve medo. E isso é um exemplo relacionado à apresentação aí do TCC ou qualquer outra apresentação que você vai fazer. Ele pode te atrapalhar no momento da apresentação. Como eu falei, dificilmente uma banca vai te reprovar porque percebeu que você estava morrendo de medo, estava nervoso, gaguejou um monte. Mas você vai sair dali com aquele sentimento de frustração. Falar, nossa, eu sabia e eu esqueci tudo. Por que você esqueceu? Porque você estava nervoso, porque você estava com medo. Então é muito importante as dicas que eu vou dar para vocês para amenizar essa situação. Porque o medo você vai acabar sentindo. Vai acabar sentindo um pouquinho. É normal você chegar lá na frente e falar, nossa, vou ter que falar para toda essa gente. Hoje em dia tem muitas apresentações que estão sendo feitas online, grande maioria. Mas a gente espera que em algum momento volte a ser presencial. E você vai encarar as pessoas lá e vai vir todos aqueles sentimentos ruins. Mas a gente consegue passar por isso de uma forma mais tranquila. E eu consigo provar isso para vocês hoje. Então, vou explicar o que acontece no momento que você sente esse medo. Quem que é o responsável por todas aquelas sensações fisiológicas que você sente e quais são elas? O grande responsável por essas sensações é o sistema nervoso autônomo simpático. Muita gente fala, nossa, mas simpático e ele faz isso, né? Mas a história de se chamar simpático é outra história que eu conto outro dia para vocês. Mas, o que esse sistema nervoso autônomo simpático faz? Bom, primeiro ele faz parte do sistema nervoso periférico. A gente tem o sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e pela nossa medula espinal, e tudo que está fora do sistema nervoso central é o sistema nervoso periférico. Ele tem importante função de levar informações da periferia do nosso organismo até o sistema nervoso central e as respostas do sistema nervoso central de volta à periferia do nosso corpo. Uma das divisões do sistema nervoso periférico é o sistema nervoso autônomo. E este se divide em simpático e parasimpático. Por que ele tem esse nome autônomo? Porque ele está normalmente relacionado a funções em que a gente não tem controle. São funções involuntárias, como o controle do batimento cardíaco, por exemplo. Como o controle da digestão. É algo que não está sob nosso controle. Essa é a grande função do sistema nervoso autônomo. O simpático e o parasimpático, eles trabalham ali o tempo todo para tentar manter o que nós chamamos de homeostase, que é o relativo equilíbrio do nosso meio interno, das variáveis do nosso meio interno. Temperatura, osmolaridade, enfim, uma série de variáveis. Glicemia. E o sistema nervoso autônomo trabalha nesse sentido. O sistema nervoso autônomo simpático, ele está envolvido muito nas reações de luta ou fuga. É só nesse momento que está ativado? Não. Como eu falei, o simpático e o parasimpático estão o tempo todo trabalhando para tentar manter a homeostase. Então, se a gente levanta rapidamente, sai correndo, nossos batimentos cardíacos aumentam muito, o parasimpático vai diminuir um pouquinho esse batimento. E assim vai, eles vão equilibrando a função um do outro. Mas quando a gente fala de sistema nervoso autônomo simpático, você procura lá nos livros didáticos, vai aparecer lá reação de luta ou fuga. É muito relacionada essa reação. E o parasimpático, a repouso e digestão. Porque o simpático está super ativado em momentos de estresse. Momentos que você vai passar por situações de estresse, por medo, como é o caso da apresentação do TCC. E o parasimpático está mais ativo em momentos que você está calmo, você acabou de almoçar, que é o momento pós-prandial, e você deita lá, relaxa. É um momento que o parasimpático está super ativo. Então, eles estão em momentos bem opostos, percebem?
E como que é esse envolvimento do sistema nervoso autônomo simpático na reação de luta ou fuga? O que que ele promove? Ele vai preparar o seu corpo para enfrentar aquela situação ou para fugir daquela situação. Por isso esse nome, reação de luta ou fuga. E o que que ele faz no teu organismo? Ele prepara o teu organismo justamente para isso, fisiologicamente. Então, o que que vai acontecer com o sangue? A maior parte do sangue que está circulando no seu corpo vai ser direcionada para o encéfalo e para os membros. Por que para o encéfalo? Porque você precisa pensar. O que que eu vou fazer? Você precisa analisar toda aquela situação ali e pensar o que que você vai fazer. É muito comum encontrar nos livros o exemplo relacionado a você encontrar um animal selvagem. Encontrar um animal selvagem. E aí, o que que você vai fazer? Você vai fugir ou você vai lutar com aquele animal? Então, você precisa analisar tudo ali. O tamanho do animal, se você tem para onde fugir, se você tem alguma arma disponível para lutar com ele. Tudo isso, o suprimento aumentado de sangue no teu encéfalo vai proporcionar. Por que que você precisa de mais sangue nos membros, na musculatura esquelética? Porque se você for fugir, você precisa de mais sangue na tua musculatura. Então, o sistema nervoso autônomo simpático, ele vai redirecionar o sangue tanto para o seu encéfalo como para os seus membros, para você tomar a melhor decisão possível. Eu fico, enfrento ou eu fujo daqui porque eu não consigo ganhar do meu adversário, por exemplo. O que mais que o sistema nervoso autônomo faz? Dilata a pupila. Você precisa enxergar, aumentar o seu campo de visão para conseguir enxergar tudo o que está acontecendo. Aí você fica até meio tonto. Pensa em uma situação que você sentiu esse medo exacerbado, dá até uma tontura porque você começa a enxergar bastante. A visão periférica aumenta. Você fica até meio tonto. O que mais que o sistema nervoso autônomo faz? Ele aumenta débito cardíaco. Aumenta a quantidade de sangue que está sendo injetada pelo seu coração a cada minuto. Claro, eu preciso de mais sangue no encéfalo, nos membros. Isso é o débito cardíaco. Quantidade de sangue injetada em litros por minuto. E, consequentemente, vai aumentar a sua pressão arterial, que vai aumentar a quantidade de sangue circulando nos vasos, aumenta a pressão arterial. O que mais? Os vasos periféricos dilatam, próximos à sua musculatura esquelética, para poder receber mais sangue. A sua glicemia aumenta. O fígado vai liberar um monte de estoque de glicose lá, porque você precisa de energia para sair correndo, para pensar. No pulmão ocorre broncodilatação. O sistema nervoso autônomo simpático faz com que os seus brônquios e bronquíolos dilatem para poder chegar mais ar. Você começa a hiperventilar. Hiperventilação é quando você começa a respirar, aumenta os ciclos respiratórios por minuto. Tudo isso é por causa da liberação de noradrenalina e adrenalina provocada pelo seu sistema nervoso autônomo simpático. A noradrenalina, que vai ser liberada lá pelos neurônios adrenérgicos, que estão fazendo sinapse com todos esses órgãos aí que eu falei para vocês. Pulmão, coração também, né? Vai aumentar o batimento cardíaco lá no coração, lá na musculatura esquelética também. Vai aumentar o suprimento de sangue. E também ele vai agir lá na glândula adrenal, suprarrenal, promovendo a liberação da adrenalina, que também tem os mesmos efeitos da noradrenalina. Então vejam como ele prepara o seu corpo para que você enfrente aquela situação específica. Só que não é agradável, coração palpitando, as mãos ficam frias, você fica com o rosto mais... por isso que você fica vermelho, né? Quando você vai enfrentar lá, porque tá cheio de sangue na sua cabeça. Não é legal. É até uma sensação que causa vergonha nesse momento da apresentação. Porque você sabe que as pessoas estão te vendo nervoso, ninguém gosta de ser visto nervoso. Isso agrava mais ainda a situação. Então, ele prepara você para que o seu corpo tenha mais energia, para que tenha mais oxigênio circulando, mais sangue circulando, tudo para você enfrentar aquela situação. E é justamente isso que acontece ali no momento do TCC. Na verdade, acontece
até durante a graduação, quando você é chamado lá para fazer uma apresentação, você fala, não quero apresentar, daí o coração já dispara, a respiração já fica acelerada, está hiperventilando, é o medo da apresentação, o medo desse momento. Tudo culpa do sistema nervoso autônomo simpático, não é nada simpático, brincadeira, ele é muito importante. Ele não é importante só nesses momentos, como eu falei, ele é importante em outras situações também para a homeostase do nosso organismo. Porém, quem que controla o sistema nervoso autônomo simpático? É o sistema nervoso central. Tudo no nosso corpo, gente, é controlado pelo sistema nervoso central. Tirando algumas situações, por exemplo, os reflexos medulares, quando você tira a mão de uma superfície quente, por exemplo, isso só depois se torna consciente. Esse movimento ele acontece antes mesmo de passar pelo encéfalo. Ele passa pelo encéfalo, tanto que torna-se consciente e é importante para ajustar o movimento correto, porém ele acontece antes mesmo de chegar no encéfalo. Mas a grande maioria dos mecanismos que acontecem no corpo são controlados pelo sistema nervoso central. Não é diferente a atividade do sistema nervoso autônomo simpático. O sistema nervoso central, ele recebe aferências do seu organismo e ele vai determinar se é o simpático que está mais ativo ou se é o parasimpático que está mais ativo. Então, ele vai associando algo, no caso do TCC, você vai deixando aquilo na tua cabeça, que você está com medo, que você está preocupado, e vai colocando todas aquelas informações no teu sistema nervoso central. Quando chegar o dia da apresentação, ele vai superativar o teu sistema nervoso autônomo simpático. Superativar. Porque você preparou o teu sistema nervoso central para aquilo. Você falou para ele que é um momento que você vai enfrentar algo perigoso. E veja, esse medo nem é um medo real. Você fica colocando aquilo na sua cabeça que é perigo, o teu sistema nervoso central vai ligar o alerta quando chegar a hora. Na verdade, até antes. Porque ele causa ansiedade. Ansiedade, ele é aquele medo que vem antes, antecipadamente ao que vai acontecer. Então, ele te gera uma ansiedade também. Esse medo, toda essa sensação que eu descrevi para vocês, que a gente fica com o coração acelerado, a respiração ofegante, tudo isso que acontece, é normal de acontecer no momento da apresentação? É um medo fisiológico, é normal. Mas, como eu falei, ele pode atrapalhar tanto o seu momento da apresentação ali, não vai te tirar nota, talvez, mas não vai achar agradável aquela apresentação, e você vai levar isso para sua vida como um momento que poderia ter sido melhor. Mas, se você tem um medo exacerbado, assim, que é uma coisa que é muito exagerada, que impede você de fazer aquilo, isso é uma fobia. Então, você tem um medo de apresentar, mas você vai lá e apresenta com medo mesmo. Ok, medo fisiológico. Se você tem o medo, mas você não faz a apresentação, então chega no dia lá do seminário, você não levanta da cadeira. O professor te chama e você fala, não vou apresentar. Não consigo. Isso é uma fobia. Você tem uma fobia de falar em público, de se expor. Muito até do medo fisiológico que a gente tem é por causa disso, porque a gente não quer que as pessoas julguem a gente o que a gente está falando. Não é nem o fato de estar ali por estar, é porque você está sendo ouvido cada detalhe que você está falando. Aí você fica, não quero que prestem atenção em mim assim, medo do julgamento, né? Então eu falei para vocês o que é o medo, a importância do medo, o que fisiologicamente esse medo causa, o que ele atrapalha no momento do teu TCC. Expliquei que é a função do sistema nervoso autônomo simpático, o que é esse sistema nervoso autônomo, e a diferença ali entre medo e fobia. E agora eu vou então dar as dicas para vocês, para que vocês consigam superar esse medo. Será que ele não vai acontecer com essas dicas que eu vou dar? Não sei dizer, depende muito da intensidade do seu medo. Mas eu posso garantir para vocês que essas dicas vão ajudar a diminuir esse medo fisiológico no momento da apresentação do TCC. Qual que é a primeira dica? Dominar o tema. Quando você tem domínio do tema, você fala muito mais tranquilamente. Você não entra em desespero porque você não lembra. Quando você não lembra as coisas é porque você não estudou o suficiente. Então eu falo para vocês, se preparem, estudem, peguem lá o TCC de vocês, porque normalmente você
já tem o TCC escrito pronto antes da apresentação para a banca. Pega aquele TCC pronto e estuda ele, lê quantas vezes for preciso. Não é o momento de ir atrás de novas referências, não é o momento de ir atrás de novos termos no livro didático, de procurar novos artigos, não. Pega o que você já tem, o que você vai apresentar. Esse momento já passou, isso deveria ter sido feito antes, na preparação. Agora que você vai apresentar, foca no teu TCC escrito ali e lê e relê quantas vezes for preciso. Domine o tema. Ninguém sabe melhor do seu TCC do que você mesmo. Isso é uma mega verdade. Ninguém, pelo menos não deveria. É o seu tema, é o seu assunto. Lembre-se disso o tempo todo. Isso vai te trazer segurança para você chegar lá na frente e falar tranquilo, é o meu trabalho, não é o trabalho de mais ninguém. Nem o seu orientador sabe mais do seu trabalho do que você. Lembre-se disso, ok? Domine o tema, se prepare, estude. Isso serve para tudo, não só para o TCC, mas para uma reunião que você vai apresentar, para qualquer coisa. Se você não se prepara, a chance de você gaguejar, a chance de você ficar e pensando é muito grande. Então estude. Dica número 1, muito importante, estude para o seu TCC. Quando eu falo estudar, significa decorar? Não, em hipótese alguma. Não significa memorizar cada coisinha que você vai falar. Não é isso. Isso ainda pode ser pior. Porque se você se apegar àquela decoreba, àquela memorização, se você chega lá e você esquece alguma coisa, você se perde totalmente. Já fica nervoso porque você tentou lembrar de algo ali, não conseguiu e bate o desespero. Não, não é memorizar. Tá? Você precisa ter um roteiro. Precisa ter um roteiro. Eu tenho o meu aqui de hoje, ó, um papelzinho que eu anotei, até anotei coisas demais, porque eu não costumo anotar tanta coisa assim, não. Eu coloco tópicos. Eu dou uma olhadinha aqui agora e vou falar tal coisa. Não tem problema nenhum. Ah, vou levar um papel lá na frente se for apresentar? Claro que não. Não é para levar um papel lá na frente. Como que você vai se guiar numa apresentação de TCC? Pelos seus slides. Mas lembre-se, é um guia, é um roteiro. Não é para você ficar olhando e lendo. Por isso, quanto menos texto você colocar, melhor. Porque não é para ler, é para se guiar. Em outro momento, a gente pode falar disso também. O que é uma boa apresentação de TCC? O que são bons slides para você mostrar para sua banca e para o seu público? Uma das dicas é essa, são slides com pouco texto, nada de colocar textão no slide, ninguém aguenta, fica chato você lendo lá aquele negócio. Tópicos apenas para te guiar, para você saber o que vem depois, isso não tem problema nenhum. A grande maioria dos professores, hoje em dia, dão aula utilizando os slides para auxiliar. Figuras, também colocar um monte de figura, também é uma boa apresentação. E você vai explicando as figuras. Então, tem várias dicas que isso a gente pode falar em outro momento. Tá? Mas não colocar textão. Então, tem um roteiro. E esse roteiro, ele vai te ajudar a chegar, a desenvolver a sua apresentação. Não decore. Ah, mas então não é para eu ensaiar, ficar falando na frente do espelho? Não, pode fazer isso. Pode ensaiar. Você vai tornando aquilo mais natural para o seu cérebro. Você repete aquilo tantas vezes, que na hora que você chegar na hora da apresentação, vai sair tranquilamente, vai sair natural. Pode ensaiar. Agora, não se prenda a ensaiar sempre a mesma coisa, as mesmas palavras. Coloque um roteiro lá. Primeiro eu vou falar isso, 1, 2, 3, 4. Não tem problema. Mas não fique preso a detalhes, porque aí não vai ficar legal. A apresentação vai ficar muito mecânica e você vai se desesperar no momento que você perceber que você esqueceu alguma coisa. E aí o sistema nervoso autônomo simpático, medo, não, quero fugir daqui e não posso. Pense no desespero, porque o sistema nervoso te prepara para você lutar ou fugir daquela situação. Aí você decidiu, analisou tudo, decidiu que você quer fugir, senão você não pode fugir. Imagine que sensação desagradável. Terceira dica. O tema do seu TCC te ajuda na sua apresentação. Isso é algo que você tem que definir, então, bem antes. Não é algo ali para o momento da apresentação.
Por que o tema ajuda? Como é o caso do tema câncer, por exemplo. O tema, se ele for um tema muito agradável às pessoas que estão te ouvindo, ao seu público, à sua plateia, você se empolga mais para falar. Você tem mais segurança para falar. Você tem mais referências para pesquisar. E aí fica tudo mais natural. Você vai ver que enquanto você vai falando, a tua plateia vai te assistindo, e se o tema está interessante, as pessoas ficam assim, né? Ficam fazendo assim, ou dão um sorrisinho, assim, ficam te acompanhando, vão para frente, aquela postura para frente, mostrando que está interessada. E aí você olha aquilo e fala, nossa, as pessoas estão gostando. E aí, o sistema nervoso autônomo simpático esquece a reação de luta ou fuga. Não é uma situação mais que vai trazer um perigo para mim, não preciso mais ter medo. Entendem como é importante o tema? Óbvio que todo tema não vai ser agradável para todo mundo. Mas a maneira como você passa isso para a pessoa pode se tornar um momento mais agradável. Eu me lembro de uma situação, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fazia doutorado, a gente tinha uma semana de apresentação, a semana dos doutorandos, em que a gente tinha que apresentar o nosso trabalho, e eu fiz parte da primeira turma ainda de apresentação oral do nosso trabalho parcial, como ele estava até ali, para ser analisado por uma banca. E eu tinha que me apresentar lá na frente para, sei lá quantas pessoas tinham, umas 200, eu acho, para falar do meu trabalho até ali. E o meu trabalho de doutorado, ele é um tema que, a princípio, não é legal. Foi, né? O tema não era atrativo. Porque eu falava de uma proteína muito específica que influenciava uma outra proteína muito específica. Não é visual, é chato para as pessoas, mesmo para quem é da área da saúde ali. Só tinha um da área da saúde, mesmo para eles. E quando eu estava montando a minha apresentação, eu pensei nisso. Eu falei, nossa, eu preciso tornar esse momento mais agradável para as pessoas, porque senão ninguém vai prestar atenção. E eu tentei relacionar o tempo todo isso com os cálculos renais. Então, eu já comecei a minha apresentação falando por que era importante. Já chamei a plateia para mim. Falei, o meu trabalho é importante por causa disso. Porque ele ajuda na questão da diminuição dos cálculos renais. Influencia no pH da urina, essa via de sinalização toda que eu estou estudando. Influencia no pH da urina, e pH da urina tem tudo a ver com cálculo renal. Aí pronto, todo mundo quer saber de cálculo renal. Todo mundo conhece alguém que teve pedra no rim. Aí chama atenção. E eu me lembro muito bem que no final da apresentação, algumas pessoas vieram falar comigo, elogiando, e uma professora lá do departamento falou para mim, Ana, você me fez gostar de renal, porque eu não gosto de renal, ela falou para mim. Não é a minha matéria preferida, o meu tema preferido dentro de fisiologia. E você vendeu o teu peixe tão bem que eu gostei de ouvir o que você falou. Eu tô gostando de fisiologia renal agora. Eu fiquei tão feliz com aquilo. Porque eu transformei um tema que é aparentemente chato num tema interessante para as pessoas. Então lembrem-se disso. Ah, mas o meu tema não é um tema legal como câncer. Transforme esse tema num tema legal. Mas eu garanto para vocês que o tema câncer é uma boa possibilidade. Todo mundo vai te ouvir. Vai querer saber o que você tem para dizer sobre câncer. Quarta dica, aproveitem os seminários, aproveitem as apresentações que vocês fazem ao longo da graduação para treinar para falar em público. Para treinar o que você vai dizer, como você vai se comportar lá no momento. Porque, às vezes, pode ser visto, normalmente tem alunos que não gostam de apresentar seminário. Quando o professor fala, vai ser a prova, a avaliação vai ser em forma de prova e seminário. É seminário, eu não quero. Aproveitem esse momento. Vai dessensibilizando o seu sistema nervoso central. Ensina para ele que não é ruim essa apresentação. Aproveita, ok? Última dica, cuide-se. Cuide de você. Pelo mesmo motivo, para você ir mostrando para o seu corpo que é um momento agradável. Eu já falei aqui também, e os meus colegas também já falaram, sobre o cronograma, sobre como é importante você se planejar para chegar, para fazer o seu TCC. E eu falei em algum momento que é importante você colocar lá no seu planejamento um momento para você.
vou fazer uma meditação, vou fazer uma caminhada, vou fazer qualquer coisa que para mim faça bem. Quando você faz isso, você vai mostrando para o seu sistema nervoso que é um momento agradável. Então, isso não se torna um trauma. Se você faz ali o seu TCC sempre estressado, sempre nervoso, não faz nada de bom para você, é óbvio que quando você chegar no momento da apresentação, a chance de você ficar nervoso é muito grande. Você ensinou isso para o seu cérebro, que é um momento desagradável, que é um momento que te causou estresse. Então, se cuide. Vá lá, coloque no seu cronograma, de preferência, coloque no seu cronograma um momento para se cuidar, junto com o momento que você vai se dedicar ao seu TCC. Então, você vai lá, eu coloquei no meu cronograma, hoje eu vou, 2 horas eu vou me dedicar ao meu TCC. Vou ler, vou escrever, não sei. Quando terminar essas 2 horas, eu vou fazer ali os meus 20 minutos de meditação, eu vou fazer a minha caminhada, eu vou brincar com o meu gato, com o meu cachorro, vou dar uma atenção pro meu filho, vou fazer alguma coisa que eu gosto. E aí você vai ensinando o seu sistema nervoso que aquele momento é um momento agradável. Da mesma forma como eu falei ali na dica anterior. Ensine para o seu sistema nervoso central que o seu TCC não é algo ruim. Que você vai se formar, poxa vida, que você vai pegar o seu diploma, que você vai se inserir no mercado de trabalho, ganhar o seu dinheiro, ou que você vai fazer um mestrado, que você vai fazer um doutorado, vai ter autonomia na vida. E tudo isso depende de você. Ok? Depende do que você vai ensinar para o seu sistema nervoso central, porque ele aprende o que você vai mostrando para ele. O que você vai colocando lá dentro da sua cabeça. Então, essas são as 5 grandes dicas que eu tinha para passar para vocês. Dominem o tema, escolham um tema interessante, como o tema câncer, tenham um roteiro, mas não memorizem detalhes desse roteiro. Cuidem-se da sua saúde, cuide de você e aproveitem o que a graduação tem para te ensinar até chegar ao momento da apresentação do TCC. Tem muitas situações que você pode ir tirando aprendizados para chegar no grande dia e você passar por ele como se fosse mais um seminário que você vai apresentar lá na frente com seus colegas. De forma bem tranquila, e vocês vão ver como é prazeroso você conseguir a sua aprovação e ainda sendo um momento assim, um momento agradável, que você saiu dali e falou, nossa, eu arrasei, todo mundo adorou o que eu falei, eu vi as caras das pessoas achando que eu fui bem. É muito bacana, é muito legal isso. Ok, gente? Bom, então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Explicar o medo e como que a gente consegue passar por cima desse medo. E eu espero que vocês continuem acompanhando a gente ainda tem muita dica para dar. Essa semana aí já foi um monte de dica, semana passada um monte de dica interessante, para que vocês consigam fazer o seu TCC de forma mais tranquila, sem estresse, e ainda utilizar esse TCC para o mercado de trabalho, para a sua vida profissional, porque diferente do que muita gente pensa, o TCC é sim muito importante para alavancar a sua carreira. Tá bom, gente? Então, desejo um bom descanso a todos e a gente se vê na próxima live. Até mais!